Olá, obeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo da Olimpíada Brasileira de Linguística. E neste vídeo mostraremos um dos caminhos possíveis para a resolução da questão cuneiforme persa da segunda fase da OBL edição Margili 2017. O objetivo da questão era decifrar a escrita cuneiforme persa. Começava situando que você estava numa expedição às ruínas do Império Aquemênida e que você tinha encontrado essa seguinte inscrição. Aí, logo em seguida, eram dadas algumas informações sobre essa escrita, né? Como vocês podem ver, são algumas palavras do persa antigo escritas em cuneiforme persa e as suas respectivas transcrições. E analisando esses dados, você consegue decifrar essa escrita. Em seguida, vinham as três tarefas da questão. As tarefas 1 e a 2 são relacionadas. A partir de estudos, você considerou que essas 7 palavras supostamente fariam parte da inscrição, mas depois se descobriu que na realidade 2 delas não estavam contidas na inscrição. Então, o objetivo da tarefa 1 era identificar essas 2 palavras não contidas, e o objetivo da tarefa 2 era dar a relação correta das 5 palavras restantes com os seus correspondentes cuneiformes dentro da inscrição. E o objetivo da tarefa 3 era escrever em cuneiforme persa as seguintes palavras, que são Nabunaita e Hahamanishya. Então vamos voltar para os dados e tentar decifrar a escrita. Então, o que vamos fazer é pegar duas palavras que contenham elementos em comum e, a partir da comparação entre elas, tentar retirar algumas informações. Vamos pegar então essas duas palavras Adam e Abawam, que vocês podem perceber têm em comum esses elementos A e M. Pela comparação dos dois, a gente consegue perceber que esse primeiro e último símbolos são correspondentes a e M. E a gente percebe também que esses símbolos no meio correspondem às sílabas da, ba e wa. Mas isso deixa uma margem para uma certa dúvida, né, uma certa ambiguidade em relação ao símbolo para M. Se afinal ele é um alfabeto ou um silabário, né? Se ele pode representar também uma sílaba ma ou não, ou só uma consoante M. E agora analisemos essa outra palavra, yatha. Com base no que vimos até agora, podemos pensar que esse primeiro símbolo seja um silabário para ya, e que esse segundo símbolo seja um silabário correspondente a tha. Agora percebe que por último a gente tem um símbolo para a. E na transcrição, no final dela, a gente tem um A com traço, que é o macron, né? O macron representa uma vogal longa, ou seja, uma vogal que tem aproximadamente o dobro de duração de uma vogal normal. E inclusive a explicação para esse macron está nas notas ao final da questão. Nós podemos interpretar isso da seguinte maneira: como a vogal longa tem aproximadamente o dobro de duração, a gente pode pensar então que esse A ao final está dobrando a vogal A do silabário tha. Então, o símbolo para a vogal A na escrita cuneiforme, ela é só utilizada no início de palavras, quando ela está independente, como vamos dizer, e para quando a gente quiser representar uma vogal longa, em que ela dobra a vogal de um silabário consoante A que imediatamente antecede. A vogal normal, né, a vogal curta, não é representada separadamente, já que ela já está contida dentro dos silabários. Agora vamos passar para a análise dessa frase aqui. Sati, Rshayar, Rshayathiya. E não se assustem com o tamanho dela, porque com certeza conseguimos chegar a uma conclusão clara se analisar com calma e ir por partes. Existem algumas coisas importantes a serem notadas aqui. A primeira coisa seriam essas barras diagonais, né, que elas são, na verdade, divisores de palavras, e você podia perceber a função delas pela correspondência, mais ou menos, com o espaço
que divide as palavras na transcrição. Agora, uma segunda coisa que era importante perceber nessa frase era que aparece uma vogal nova, que é o I. Então, a nossa tarefa aqui seria descobrir como que o I é representado no cuneiforme persa, seja de forma independente, como vou dizer, ou em forma de uma sílaba consoante mais I. De novo, vamos tentar achar partes que contenham elementos em comum e a partir da comparação delas chegar a uma conclusão. Você pode perceber que existe esse tha com uma vogal longa que a gente acabou de ver e esse mesmo consoante th aparece aqui com um i, thi. Daí a gente vê o seguinte, que a sílaba thi é representada por um silabário tha imediatamente seguido por um símbolo que representa i. Então, aqui a gente descobre que no cuneiforme persa, uma sílaba consoante i é representada, na verdade, por uma sequência de duas letras. Uma letra consoante mais a, seguida pelo i. Uma terceira coisa importante é aquela questão, retomando, né, se um símbolo pode ser um alfabeto ou um silabário ao mesmo tempo. Vamos pegar primeiro então esse Y. Na primeira palavra Thati, ela constitui uma única consoante e tem um valor como alfabeto, enquanto que na última palavra Kshayathya, esse mesmo símbolo agora tem um valor como silabário. Também vamos analisar esse símbolo que corresponde ao X na transcrição. E vamos pegar também junto com isso a palavra Mayurha para comparar. Percebe que em Mayurha aparece também aquele símbolo para M, que na primeira palavra que a gente viu, ela estava como um consoante independente, mas aqui ela constitui uma sílaba, enquanto que o X também, em Mayurha, ela constitui uma sílaba Ra, mas nessas palavras Kshayathya e Kshayarsha são consoantes independentes. Então, o que é isso? Isso daqui, na verdade, é uma inconsistência do cuneiforme persa, em que um mesmo símbolo ela pode assumir tanto valor como um alfabeto, quanto um valor como um silabário. E a única forma de você distinguir qual valor está certo é através do contexto. E por último, vamos ver uma nova vogal, que é o U. Como que se representa uma sílaba do tipo consoante mais U, que na realidade é a mesma coisa que nem acontece no caso do I. Para se representar esse tipo de sílaba, você coloca um símbolo do tipo consoante mais A e imediatamente após isso segue o símbolo para U. Que nem acontece aqui no Yu e Pu, né? Você tem aqui Ya e Pa e imediatamente depois delas segue o símbolo para U e isso constitui as sílabas Yu e Pu. Aí, feito a análise desses dados, né, depois de descobrir como que a escrita funciona e também anotando o que cada símbolo significa, a gente pode partir para a inscrição e ver quais palavras estão lá e quais não estão. E no decorrer do exame sobre a inscrição, você descobria algumas coisas novas a mais. Primeiro você aprendia alguns símbolos novos, como esse para na e ha, e que inclusive você teria que usar depois na tarefa 3 para escrever as palavras Nabunaita e Hahamanishiya. Uma outra coisa que você descobria também é o seguinte, que você pode ver as palavras Dara e Awaush, e também em Nabunaita, que são esse A, U e AI. Como escrever duas vogais que estão lado a lado, né? E elas se escrevem exatamente do mesmo modo que você escreveria uma sílaba consoante mais U ou consoante mais I. Então isso daqui é uma outra inconsistência do cuneiforme persa, né? Mais uma ambiguidade que se você escrever, por exemplo, na e I, ela pode ser interpretada tanto nai como ni. E o único jeito de saber qual é o certo é através do contexto. Aí no final você descobria que
as palavras não contidas são iam e parsa, e a correlação certa entre as palavras e os seus correspondentes é esse daí. Nabunaita e Hahamanishia se escrevem desse jeito, e nesse caso, aquela ambiguidade não seria um problema, já que pela transcrição em alfabeto romano fica bem claro como seria a sua escrita em cuneiforme. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre o universo das línguas e resoluções da OBL, e até a próxima!